Olá pessoal, vamos para a aula 336. Na aula de hoje nós vamos ver lentes esféricas. Muito importante. Por que é muito importante? Pessoal, nós temos inúmeros instrumentos ópticos importantes que usam lentes. Máquinas fotográficas, projetores, microscópicos. O nosso próprio olho humano tem uma lente. Então é importante nós conhecermos o ensino das lentes esféricas, tá certo? Nós vamos começar aqui mostrando os tipos de lentes que nós podemos construir, tá? Essas lentes geralmente são construídas de vidro ou acrílico, a maioria de vidro, né? Por exemplo, lente de um óculos, ou às vezes tem lentes de materiais, outros materiais sintéticos, a lente de contato, por exemplo, são outros materiais, tá? Agora, o que nós temos aqui? Nós temos o primeiro tipo de lente, que é a lente chamada... Como é que nós vamos colocar o nome das lentes? Olha só. Se nós olharmos... Isso aqui é uma esfera em que eu tirei essa curvatura da lente. Aqui eu desenhei num plano, mas você tem que imaginar tridimensionalmente isso, tá? Então aqui eu tirei essa lente aqui. Tem um centro O2 e um centro O1. Porque eu tenho uma esfera aqui, uma curvatura de uma esfera, então imagina uma calota de uma esfera, um pedacinho, e aqui uma outra calota unidas. Se eu olhar daqui, essa superfície, lembra que no espelho a parte de fora era convexa? Aqui essa superfície é convexa, e essa também. Por isso que essa lente é chamada biconvexa. Olha o prefixo bi2, ela é convexa daqui e ela é convexa daqui. Tá? Agora, o que acontece aqui? Essa lente só tem um centro aqui. Por quê? Porque essa face é plana e essa face aqui, ó, é convexa, se eu olhar daqui. Então essa aqui é uma plano convexa. Ela é uma face plana e a outra convexa. Agora, essa daqui, como é que é essa daqui? Essa daqui, ó, notem, daqui, tu vê que agora eu tenho dois raios, eu tenho um centro aqui que é o O1 e um centro que é o O2. A curvatura interna é côncava e a externa de fora aqui, ó, é convexa. Então essa lente é côncava primeiro e depois convexa. Alguns podem me perguntar, professor, mas ali no livro desenho, né? Tá igual o teu, ele é côncava convexa, beleza, tranquilo. Tá, agora a pergunta é a seguinte, como é que eu vou saber, porque depois eu vou ter uma convexa côncava, como é que eu vou saber qual é a diferença? Já vou te dar uma dica de como saber. Agora, aqui também eu peguei dois centros, duas esferas como base, para que a gente construa a superfície. Aqui está num plano, pessoal, mas é tridimensional. Isso aqui é como a minha mão, é tridimensional. Não é só algo assim, ó. É algo côncavo aqui, olhando aqui, e côncavo também daqui. Por isso que essa aqui é a bicôncava. Essa daqui, da mesma forma, olhando daqui ela é plana e olhando daqui ela é côncava. Aqui só tem um centro. Então é a plano côncava. E essa daqui, ó, olha como é que é essa daqui. Aí na apostila, no livro de vocês, tá diferente, assim, tá do lado de cá, mas tudo bem, eu quis colocar nessa ordem, ó, porque essa superfície olhando daqui é convexa. Ó, olhando daqui é uma superfície convexa, ó, as extremidades se afastam. Olhando daqui ela é côncava, então essa aqui é convexa côncava. Aí vai me dizer, como que eu não vou confundir a côncava convexa com a convexa côncava? Essa é a dificuldade. Se cair, né? Geralmente são essas duas que aparecem, biconvexa e bicôncava. Pessoal, notem que o nome final é o que caracteriza a lente. O que essas três lentes têm de semelhante? Ah, isso é importante. O meinho delas é mais espesso, é mais gordinho e vai afinando para as bordas. Então, olha aqui, ó, o meio é gordinho e vai afinando para as bordas. O meio é gordinho e vai afinando para as bordas. Então, essas três primeiras lentes aqui
são lentes de bordas finas. Bordas finas. Eu não sei se você já viu, uma lupa é assim. Tu tem o aro, se tu colocar numa lupa assim, no meio ela é gordinha e perto do aro ela vai afinando. Alguns óculos também são assim, tá? Já essas três aqui, bicôncava, plano côncavo e côncavo convexa, olha aqui, ó, essas três têm bordas espessas. Como é que tu vai lembrar? As bordas são grossas, são espessas, ó, essas três de baixo aqui. Então como é que tu vai diferenciar? Presta atenção, olha aqui, ó, as três que são semelhantes, borda fina, ó, convexa, termina em convexa e convexa. É a palavra final que define, é convexa. Então tu pensa assim, pô, essa aqui tem borda fina. Se tem borda fina, ela vai ter o quê? A mesma característica daquela que também tem borda fina, que é convexa. Então, final convexa. Então, côncava, convexa. O final é que manda, ó. Então essas três são convexas no final. Essas três aqui são côncavas no final, ó. Côncava, côncava, côncava. Então, te pergunta essa, que lente é essa? Pensa, o final é que define. Pá, essa é borda grossa. Mas quem é que tem borda grossa? Bicôncava. Ah, então essa é convexo, côncava. A palavra final, ó, côncava, 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 é semelhante nas três lentes. Então essa é a dica para que tu não esqueça aí os tipos de lentes. Alguns elementos das lentes, pessoal, elementos das lentes. Uma lente, assim como num espelho, existe o chamado eixo principal. O eixo principal, ele passa bem no centro da lente, tá? Essas lentes, elas têm dois o quê? Olha ali, ó, dois centros de curvatura. A lente bicôncava. Aqui também, ó, tem dois, passa bem no meio, tem dois centros de curvatura, que vai falar da curvatura de um lado e da curvatura do outro lado. Nota que esse O1 é responsável por essa curvatura e esse O2 é responsável por essa curvatura. Em geral, as lentes que aparecem têm curvatura iguais dos dois lados. Não é necessário, mas geralmente tem, tá? Agora, toda lente também tem uma espessura. Aqui é a espessura da lente. Isso aí vai fazer diferença, sim. Mas a maioria das questões que aparecem para ti são lentes muito finas, em que essa espessura aqui ela é desprezível em relação aos raios de curvatura, tá? Nós vamos agora, então, depois de nós vermos os tipos de lentes, nós temos, ó, 3 com bordas finas e 3 com bordas espessas. Nós vamos ver agora o comportamento óptico das lentes. Isso aqui é muito interessante, tá? Que é o seguinte, muitas pessoas, porque nós vamos ver que as lentes, elas podem ser convergentes e elas podem ser divergentes. A maioria das pessoas acha o seguinte, presta atenção, acha que essa lente aqui, ó, a biconvexa vai ser a representante daquelas lentes convexas, das de bordas finas, tá? Biconvexa tá aqui, e a bicôncava, então tá aqui o eixo principal, e a bicôncava tá aqui. Muita gente acha que a de cima necessariamente é uma lente convergente e a de baixo é divergente. Calma lá, calma lá. O que vai acontecer, presta atenção, quando um raio luminoso, vou desenhar melhor aqui, incide numa lente biconvexa. Biconvexa. E o que acontece quando um raio de luz atinge uma lente bicôncava? Depende? Como assim depende? Ora, nós estamos estudando nesse capítulo refração da luz. A refração da luz, o raio de luz, ele pode se aproximar ou se afastar da normal. Quem vai definir isso vai ser se o índice de refração aumenta ou diminui. Então prestem atenção. O que é normal acontecer? O normal é que o meio aqui, ó, que a lente está imersa, que eu chamarei índice do meio, NM, e aqui NL, índice da lente. O que é normal? O normal é que o meio seja o ar. O ar tem índice 1. E o normal é que a lente seja de vidro.
em que o índice é 1,5. Então o normal é que o índice do meio seja menor que o índice da lente. A lente tenha mais índice que o meio. Isso é o normal. Aí o que vai acontecer? Eu vou desenhar um raio luminoso incidindo, entrando na lente aqui. Só que ela vai bater, esse raio incidente paralelo ao eixo principal, ele vai bater, olha ali, ó, numa superfície inclinada. Tá vendo? Eu vou desenhar aqui, eu vou tangenciar aqui. Por que eu vou tangenciar? Porque perpendicular à tangente eu vou desenhar uma normal. Tá vendo? Esse aqui é o chamado ângulo de incidência do meio para a lente. Bom, essa trajetória aqui seria a trajetória sem sofrer desvio, seguir reto. A pergunta é, quando vai para um meio de mais índice, a velocidade, mais índice e velocidade inverso. Aumenta o índice, diminui a velocidade, e quando diminui a velocidade, diminui também o ângulo. Olha lá, ó. Olha lá o ângulo. Olha lá o ângulo, ó. Ela vai ter que se aproximar, a normal tá aqui, ó. Vai ter que se aproximar da normal. Tá lá o ângulo de refração. Aqui meu desenho tá pequeno, mas nota. Houve a quebra nesse sentido, porque houve uma diminuição da velocidade. Só que agora, o raio de luz que refratou primeiro do meio para a lente vai ter que sair, vai ter que ir da lente para o meio. O que vai acontecer? Novamente, eu desenho aqui, ó. Eu desenho uma normal, olha aqui, ó. Tá aqui. Desenho a tangente e desenho uma normal. Agora é a saída do raio de luz. Nós fizemos vários exercícios, inclusive no prisma, em que a luz entrava e saía. Aqui é a mesma coisa. Olha aqui. Essa é a trajetória sem sofrer desvio. Como vai da lente para o meio e o índice diminui, então a velocidade aumenta, olha lá o que acontece com o raio de luz, ele vai ter que se afastar da normal. Então ele deu uma primeira quebrada quando foi do meio para a lente, e depois uma segunda quebrada quando foi da lente para o meio. Tá vendo? Similarmente, não vou ficar fazendo aqui, mas tu pode fazer, o raio de luz que vem daqui, ele vai quebrar assim, ó. Ele dá uma primeira quebrada assim e uma segunda quebrada assim. Portanto, essa lente aqui, ela é uma lente do tipo convergente. Ah, então, mas ela não é sempre convergente. Calma, não será sempre convergente, calma. Agora, ao contrário, quando o raio de luz ele entra, ele penetra, vou desenhar aqui embaixo, incidiu. O que acontece? Opa, vou desenhar direito isso, porque a ótica aqui, o desenho é tudo, né? Desenho errado já era. Então vou tentar desenhar o melhor possível. Vou ficar de frente aqui. Tá aqui. Bom, mesma coisa. Agora eu vou desenhar uma tangente, ó, desenho uma tangente, tá ali a tangente, e desenho uma normal. O que vai acontecer? Essa daqui seria a direção, ó, quer ver, ó, linha reta, sem sofrer desvio. A normal tá aqui agora. Como a normal tá aqui, o que vai acontecer? Do meio para a lente, a velocidade diminui. Então, o ângulo, ó, o ângulo tem que diminuir. Então, vai acontecer isso aqui, ó, se aproxima da normal. Olha onde é que está a normal e olha o raio. Ele se aproximou. A mesma coisa é a saída do raio de luz. Desenho uma tangente e desenho a normal. Essa daqui seria a trajetória sem sofrer desvio, ó, sem sofrer desvio. Como eu tenho que me afastar da normal, porque a velocidade aumenta, porque o índice diminuiu, olha aqui, olha lá. Então o raio quebrou e quebrou. Se eu fizesse a parte de cima, mesma coisa. O raio de luz ele vai dar duas quebradas. Ele vai dar uma quebrada assim e depois assim. Então esse tipo de lente, a lente que é fina no meio e espessa nas bordas, é uma lente divergente.
divergente. Só que agora é que vem a sacada, presta atenção. E isso tudo, ou seja, todas aquelas três primeiras, biconvexa, plano convexa e côncava convexa, as três primeiras comportam-se assim, convergente, convergem à luz, quando o índice do meio é menor que o da lente. As três de baixo comportam-se assim, divergente. Os raios de luz se afastam quando? O que acontece? Quando nós temos a lente fina no meio, espessa nas pontas. Bicôncava, plano côncava e convexo côncava, todas terminando em côncava, tá? Esse ponto, ele é um ponto importante, esse ponto de encontro de raios luminosos, é chamado o foco da lente. Tu vê que na lente divergente, ó, na lente divergente, o que aconteceu? Os raios de luz se afastaram. Então, virtualmente, eu vou ter que pegar um ponto, que é o encontro, olha ali, ó, o encontro dos prolongamentos dos raios refratados. Então tá aqui um foco, só que aqui é um foco virtual e ali é um foco real, porque os raios de luz realmente estão indo para ali. Só que agora olhem o detalhe, presta atenção. Se eu desenhar aqui uma lente biconvexa e uma lente, olha aqui, bicôncava. E aí eu vou fazer o seguinte, presta atenção, eu vou inverter agora. Eu tenho um meio tal e uma lente tal em que o índice da lente, ó, o índice da lente é menor do que o do meio. Não é normal isso, porque o normal é uma lente de vidro, vidro tem mais índice imersa no ar. Aqui é o contrário. É um meio em que a lente tem menos índice que o meio que ela está imerso, tá? Então o que vai acontecer? Ó, mesma historinha. Só que agora o raio de luz, quando ele incidir aqui, faz a tangente, faz a normal. Essa é a direção sem sofrer desvio ali, ó, linha reta. Só que agora, como o índice diminuiu na lente, se o índice diminuiu, a velocidade aumenta. Olha lá, ó, aumentou a velocidade. E depois na saída, mesma coisa. A velocidade vai diminuir e tá ali. Opa, normal é aqui. Tá? Então, daqui para cá, como a velocidade, desculpa, a velocidade aumenta, tá lá, aumenta o ângulo. Aumenta o ângulo. Tá? Então, a velocidade diminuiu e a velocidade aumentou. Porque agora o meio tem mais índice, então tem... Opa, tá errado. Vamos redesenhar aqui. O que vai acontecer? Vamos de novo. No meio tem mais índice. A lente tem menos índice. Se a lente tem menos índice, o que vai acontecer se a lente tem menos índice? Lente com menos índice tem mais velocidade dentro da lente. Então, tem mais velocidade. Então, se o raio de luz está aqui, ó, em linha reta, olha ali a normal, vai ter que afastar da normal. Vai ter que afastar da normal. Então, afastou da normal, tá vendo? Por que afastou da normal? Porque aumentou a velocidade. Tem menos índice, mais velocidade, tá? Depois, o que acontece? Quando ela passar, tá aqui a curvatura da lente, ali está a trajetória como se não tivesse desvio. Ali está a trajetória como se não tivesse desvio, tá? Só que acontece, quando for para o meio, vai acontecer da velocidade diminuir. Então ela dá duas quebradas, tá? Duas quebradas. E essa lente aqui, então, incrivelmente, aqui embaixo seria similar, incrivelmente essa lente aqui seria o quê? Divergente. Então tem gente que memoriza que a lente biconvexa é convergente. Pessoal, na maioria das vezes sim, mas nem sempre. Cuide em comportamento óptico. Aqui é a mesma coisa. Olha só o que acontece aqui nesse desenho. Olha o que acontece. Eu faço aqui, ó, uma tangente. Eu vou fazer aqui uma... Opa! Vou fazer o desenho direito aqui. É que meus desenhos estão pequenininhos. Se eu fizesse maior, tu conseguiria ver esses raios melhor representados. Notem, o raio de luz agora, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui.
Então o que vai acontecer? Essa aqui é a trajetória se não sofrer esse desvio. Tá vendo? Tá enxergando aí? Aqui está o ângulo de incidência. Para acontecer de aumentar a velocidade, porque o índice diminuiu, eu tenho que me afastar da normal. Olha ali, ó. Eu me afasto, aumenta o ângulo. A normal está aqui, ó. Então tu vê que o raio de luz se aproximou e depois, na saída, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, vai quebrar e vai quebrar de novo, tá? Então o raio de luz, ele entra, ele quebra e quebra. Então, não fiquem pensando que o formato da lente define a característica da lente, tá? Então aí, para saber se a lente é convergente ou divergente, temos ali, item 9 ali do teu livro, lentes convergentes e divergentes, o que tu vai ter que fazer para saber se a lente é convergente ou divergente? Como é que tu vai ter que fazer? Além de ver o formato da lente, tu vai ter que ver o índice dela. Se ela é grossa no meio e fininha nas bordas, depende. Se o índice da lente for maior que o do meio, a lente é convergente. Se for o contrário, é divergente. Se o índice da lente for maior que o do meio, a espessa nas bordas, é divergente. Mas se tu inverter, se tu botar o índice do meio maior, essa aqui vira convergente. Tá? A característica dependerá sempre, então, do índice do meio e da lente, tá certo? Essa aula está encerrada. Conto contigo na próxima aula, que nós vamos ver lentes delgadas. Até a próxima aula. Aquele abraço!